Atendimento à distância, a Sociedade Espírita Paz e Luz. Pedimos a Deus, nosso Pai maior, nosso Mestre Jesus e a equipe do Dr. Prado e a Legião de Espíritos de Luz, que trabalham incessantemente para a cura de nosso orbe terrestre. Que o atendimento desta noite possa alcançar a todos os necessitados devido aos males espirituais e físicos, por meio das preces e das leituras edificantes. Que o atendimento possa se fazer em todos os lares, sobre todos os irmãos nossos que necessitam de teu auxílio. Ó Pai, conheces as necessidades, as dores, as enfermidades de cada um de teus filhos. Te pedimos, ó Pai, que a tua luz, a tua bênção, o teu amor possa se fazer, tratando, pacificando, harmonizando, Senhor. Damos por aberto os atendimentos desta noite, que assim seja. E chegou o momento mais aguardado, sintonizar com tudo que é bom, sentir as boas vibrações que vêm do alto. Qual criança que pede colo, volto a ti, Pai, e sinto-me protegido. Esta prece acerena a minha dor. Já não sou eu e as dificuldades, e sim eu, Deus Pai Criador. Então, amparado, minha fé se fortalece, até parece que tudo passou. Me armo de forças e sigo, pois assim quer o Criador. Com auxílio dos bondosos amigos do plano espiritual, a equipe do Dr. Prado, iniciamos mais um encontro em nome de Deus, Cristo e caridade. Que assim seja. Utilidade providencial da fortuna. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a dispensa teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos. Pensamento que repugna à razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê muitas vezes aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa
a sua primeira posição àqueles que o dotaram, àqueles que o ajudaram, e tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil não se segue que o torne impossível, e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que sabe servir, como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, "Desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me", ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui, e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos, e todavia recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposta que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto segundo o mundo. Não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e a sua mãe. Mas não tinha a verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que a pôde obter. Consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem, e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não a coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é sem contradita um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve de tirar materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente.
mas para realizá-los lhe foram precisos recursos. A necessidade o fez criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo nem pesquisas. É, pois com razão, considerada um elemento de progresso. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 16, Utilidade Providencial da Riqueza. Dizem que uma das piores provas para o ser humano é a riqueza, porque através dessa riqueza, o ser humano que a possui poderá salvá-lo ou poderá condená-lo, por bastante tempo. Porque através da riqueza poderá se gerar possibilidades, condições de trabalho para muitas pessoas, trabalhos dignos, com frentes de trabalho, para que haja sustentação de famílias, para que as pessoas que ali conseguirem sua fonte de renda se sintam dignos, se sintam felizes por ter, através do seu trabalho, o sustento das suas famílias. Coitado daquela criatura que, tendo a riqueza em suas mãos, o poder, o dinheiro, usar de maneira a explorar as pessoas com salários indignos, com baixas condições de sobrevivência, para que com isso possam se beneficiar ao oferir um lucro maior, não se preocupando em trazer para essas famílias valores dignos de sustentação, de alegria, de felicidade por estarem se provendo através do trabalho, levando pão dignamente para suas famílias, para suas casas. Eu acho que é por isso que essa se torna uma das piores provas, porque quando se tem a riqueza, pode-se gerar dentro de si um alto poder, no qual na realidade não obtemos, um falso poder, de tudo poder, de tudo ser capaz, quando na realidade nada disso será levar conosco para as outras encarnações. Nos é dado nesse momento, para ver o que cada um de nós vai fazer com essa riqueza, Não somente a riqueza da posse, dos bens materiais, mas também as riquezas do conhecimento, que também vem até nós, para sabermos o que iremos fazer com o conhecimento que temos, com as possibilidades que temos, com os talentos que nos são fornecidos. Tudo isso também são riquezas, não riquezas materiais, mas riquezas morais, que Deus nos permite, para que cada um de nós, dentro da sua capacidade de poder, de conhecimento, de possibilidades, vai fazer com esses talentos, com essas possibilidades, com essas riquezas que vêm até nós. Então, serve como reflexão. O nosso texto hoje fala da riqueza do dinheiro, a riqueza do poder, mas também se engloba essa outra parte dos poderes intelectuais, da inteligência, dos poderes morais. Tudo isso soma nas nossas vidas. São aspectos importantes que devem nos auxiliar, e não nos levar à nossa degradação, mas pelo contrário, deve fazer com que possamos crescer, possamos evoluir dentro das posses que temos.
trabalhando honestamente para o progresso, né, nosso, da nossa família, progresso da humanidade, naquilo que nos é possível, né? Nos fortalecendo no conhecimento, na busca incessante, né, de Deus, colocar Deus dentro dos nossos corações, ter a certeza absoluta, né, das várias existências que já tivemos, das várias existências ainda, talvez, que teremos, né, porque aí já pertence a Deus essa possibilidade, mas temos que trabalhar para o nosso aperfeiçoamento e valorizando aquilo que temos, as nossas riquezas, né, individuais, sejam quais forem, e torcer para que cada um, né, possa fazer bom uso dessas riquezas, desses talentos que nos são dados. Tá bom, meus irmãos? Uma boa noite a todos e que assim seja. Mamon era uma divindade que os antigos sírios adoravam, um ídolo de prata ou de ouro, que mais ou menos correspondia ao Júpiter dos latinos e representava as paixões humanas, com seu cortejo de vícios, o que explica o pensamento de Jesus, quando disse: ninguém pode ao mesmo tempo servir a dois senhores. Elucidações Evangélicas, capítulo 34, Antônio Luiz Saião. Que assim seja. Tudo isso que Kardec coloca faz-nos entender que a riqueza é uma prova muito arriscada para o espírito, mais perigosa do que a prova da pobreza. São palavras do próprio Kardec. A pobreza é para os que sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. O pobre está sempre esperando, na fila por emprego, na fila por atendimento, esperando que cumpram o que lhe prometeram, esperando o dia do pagamento para saldar suas dívidas, esperando o abono de Natal para comprar um objeto de utilidade doméstica e assim por diante. O pobre precisa ainda contentar-se com um artigo inferior, porque esse é acessível ao seu bolso, embora também aspire às coisas mais bonitas, mais perfeitas, mais confortáveis e, consequentemente, mais caras. O pobre, sem paciência e sem resignação, torna-se invejoso e revolta-se a ponto de assaltar e matar por causa de um objeto de grife. Todavia, a prova da riqueza é de mais alto risco. Neste mundo, marcado pelo poder e pela força da matéria, muitos indivíduos desprovidos de recursos financeiros se revoltam contra Deus. A maioria não se lembra que, quando estavam no mundo espiritual, foram eles que escolheram a privação financeira como forma de conseguir êxito na nova encarnação. Tanto a prova da pobreza quanto a da riqueza são difíceis testes para o indivíduo, enquanto a miséria pode provocar a revolta com a providência divina. A riqueza incita aos excessos de toda ordem, o culto aos valores materiais e o afastamento das promessas feitas anteriormente. Pergunta 717. Que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para se obter o supérfluo, em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Resposta: eles desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações que terão feito experimentar. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que a selvageria não tem, e os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa.
A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem às custas das privações alheias exploram os benefícios da civilização em seu proveito. Não tem civilização senão o verniz, como há pessoas que não têm da religião senão a máscara. O Livro dos Espíritos. Os homens que não respeitam as leis de Deus no tocante à economia irão respeitar pela força a justiça do Todo-Poderoso. Eles vão se convencer de que a harmonia não pode faltar nos caminhos humanos e mesmo espirituais. Convém notar que Deus se encontra presente em todos os nossos passos, nos seguindo e ensinando, para que possamos nos libertar dos entraves com os quais a nossa ignorância tenta impedir a nossa subida. O escândalo é necessário, disse Jesus, mas acrescenta: ai daqueles por quem se manifestar o escândalo. O rico usuário, aquele que não mede sacrifício pessoal e que não olha as necessidades dos outros, que ajunta os bens e esquece da coletividade que sofre, esse não sabe o que faz e pagará caro por seus deslizes. Não obstante, ele tem avisos diários sobre o comando da sua fortuna, mas fecha os olhos e o entendimento quando ouve os clamores dos que padecem. Acha que todos os pobres são irresponsáveis. A economia mundial não tem dono dentre os povos. Tudo é de Deus. Quem esquece essa verdade responde pela sua cegueira espiritual. Certamente que os bens materiais nas mãos dos homens são para o seu conforto e de sua família. No entanto, não podemos esquecer que toda a humanidade é filha de Deus e saiu da mesma luz que os nossos. O dever do rico é dar condições de trabalho para os que estão pobres e facilitar de alguma coisa a mais para a paz dessas criaturas sob sua tutela. Ele pode permanecer insensível nesse sentido até a vida toda. Mas e quando o Senhor chamar a sua alma? Como irá prestar conta? O comando supremo pode lhe mandar de novo à terra, passando por certas provações nas mãos de patrões que pensam do mesmo modo que ele pensou e agiu. A doutrina espírita vem nos ensinar o que fazer com os bens materiais, para que eles não sirvam de pedra de tropeço nos nossos caminhos. O apóstolo Marcos anotou a advertência de Jesus no capítulo 9, versículo 42, assim escrevendo: e quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Os pequeninos a quem se refere Jesus são os irmãos em sofrimento, que carecem de mãos amigas para ajudá-los no pão, nas vestes, no teto e nas enfermidades. O mundo se encontra na época de um socialismo cristão. Não que esperemos leis dos homens nesse sentido. Basta a cada um cumprir seu dever de acordo com o Evangelho de Jesus. O que falta nos corações é somente o amor, para que tudo entre na perfeita harmonia. O apego aos bens materiais
entrava a vida do ser humano e faz com que ele sofra a prisão dos seus mais elevados dons da vida. Os agentes de Deus, sob a direção de Jesus, retornam à Terra para falar novamente como falou o Mestre, evidenciando o sermão da montanha em todos os sentidos, para que os homens se ocupem em fazer a caridade onde quer que seja e amem por onde passarem. O tempo das mudanças que correspondem às necessidades mais urgentes de todas as almas está chegando. Quem não desejar mudar de vida para melhor, deve ficar para trás, de um modo que, se soubesse, não desejaria. A doutrina espírita é uma porta para novos entendimentos, pelos quais se poderá libertar os que sofrem da ignorância, curar os enfermos, despertar alegria nos tristes e ainda mais, abrir os caminhos da esperança para todos os seres. Lembremo-nos, não devemos ser instrumentos de escândalos, para não sermos disciplinados pela própria consciência. Comentário conforme Miranês. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo, para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo. Estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos, embora para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela. E, manejando a frase, tema e boa afirmar como a vida é grande e bela. Se eu pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças, para dizer que não te cansas de criar alegria e ser feliz ao converter-me. Em modesto recado, informando, Jesus, a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco, lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo, sem razão, da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego, venho a Ti como estou, por isto mesmo rogo, não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece o que meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com o Teu imenso amor, o que queres que eu seja. Que assim seja. Maria Dolores, pela psicografia do Chico Xavier. Mas hoje já somos esclarecidos o suficiente para saber que o dinheiro é a principal ferramenta do progresso intelectual. Sem dinheiro não há trabalho, nem pesquisas, nem avanços tecnológicos, nem o conforto
e a comodidade em que podemos viver hoje em dia? Ou você acha interessante pegar água de poço, ler à luz de lampião, acender o fogão a lenha para cozinhar, percorrer grandes distâncias no lombo do cavalo? Estas imagens são muito bonitas, nos remetem a coisas simples e tranquilas, mas poucos gostariam de viver desta maneira. A verdade é que todos gostam de dinheiro, todos merecem ter dinheiro, todos devem ter dinheiro. Quem já passou por privações, por falta de dinheiro, sabe como isto é desgastante, mas a privação nos faz valorizar a fartura. A carência de dinheiro nos faz dar o devido valor às coisas que o dinheiro proporciona. Grande parte da população sofre pela insuficiência de dinheiro, e há os que pensam que esta é a vontade de Deus, ou que a pobreza é karma, é castigo, é provação. Pode ser que a falta de dinheiro seja resultado da ativação da lei de causa e efeito. Se você abusou do dinheiro numa reencarnação, pode ser que você sofra a carência de dinheiro para se reajustar com a ideia de dinheiro, para você reaprender a usá-lo de maneira harmônica e construtiva. Mas nada obriga ninguém a permanecer na pobreza. Não existe determinismo. Você pode reencarnar com algumas limitações, entre elas a falta de dinheiro, mas isto não impede você de modificar esta situação. O importante é que você aprenda a lição. Nos encontramos no centro de uma emergência com dimensões inesperadas, que pensar nos outros virou tanto um ato de generosidade quanto de civilização. E pensando nisso, bilionários doaram muitos bilhões de dólares à ciência, na busca por vacinas e medicamentos. Esse dinheiro trouxe as facilidades que a humanidade do nosso planeta necessitava. As pesquisas e descobertas avançaram muito nesses tempos em que a pandemia avançou acelerada em todo o orbe. Podemos pensar, que bonzinhos que são eles? É claro que esses atos suntuosos de filantropia não beneficiam apenas os necessitados. Não que busquem lucro direto, mas seus nomes e suas imagens são fortalecidas. Muitas vezes, segundo a revista Veja, comportamento pró-social e político se alinham, diz Chris MacDonald, pesquisador do Instituto de Ética Kennan, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Uma grande doação pode ter princípios éticos e, ao mesmo tempo, em tempos de crise, cai muito bem. Seja como for, com a intenção de se projetar ou de ajudar, a espiritualidade superior vai inspirando esses homens e auxiliando aqueles que, através da pesquisa, conseguem criar as vacinas que hoje estão auxiliando a humanidade inteira a controlar essa pandemia. As pesquisas continuam, os cientistas vêm trabalhando incessantemente e a humanidade agradece. Dinheiro. O dinheiro não é luz, mas sustenta a lâmpada. Não é a paz, no entanto, é um companheiro para que se possa obtê-la. Não é calor, contudo, adquire agasalho. Não é o poder da fé,
mas alimenta a esperança. Não é amor, entretanto, é capaz de erguer-se por valioso ingrediente na proteção afetiva. Não é tijolo de construção, todavia assegura as atividades que garantem o progresso. Não é cultura, mas apoia o livro. Não é visão, contudo, ampara o encontro de instrumentos que ampliam capacidade dos olhos. Não é base da cura, no entanto, favorece a aquisição do remédio. Em suma, o dinheiro associado à consciência tranquila alavanca o trabalho e fonte de beneficência. Apoiada, a educação é alicerce da alegria, é uma bênção do céu, que de modo imediato nem sempre faz felicidade, mas sempre faz falta. Meus irmãos, neste momento, vamos pedir aos mentores da Casa Espírita Paz e Luz, aos médicos do astral e a toda a espiritualidade amiga que possa promover a fluidificação de nossa água. Que essa água possa ser consagrada pelos mentores da luz, para que ela seja o remédio em nossas almas, acalmando nossos corações, trazendo a paz necessária para que sejamos fortalecidos diante do processo reencarnatório. Que ao ingerirmos esta água sagrada, possamos fortalecer e equilibrar nossos centros de energia e assim nos trazer a alegria de viver, proporcionando paz e tranquilidade para superar as adversidades do mundo terreno. Mestre Jesus, que o teu amor promova em nós a transformação e que tua força nos conduza ao progresso. Que o Senhor nos conceda paciência e fé para enfrentar as aflições da nossa vida e a perseverança e o amor para aplicarmos o ensinamento do Evangelho em cada dia da nossa caminhada evolutiva. Faça-se a tua luz e que assim seja. A morte do cão Lorde. José e Chico Xavier possuíam um lindo cão. Chamava-se Lorde. Era diferente de outros cães. Possuía até dons mediúnicos. Conhecia nas pessoas que visitavam seus donos quais os bem-intencionados, quais os curiosos e aproveitadores. Dava logo sinal latindo incessantemente, ou mudamente balançava a cauda, a chegada de alguém, dizendo nesse sinal se a visita vinha para o bem ou para o mal. Chico conta-nos casos lindos sobre seu saudoso cão. Depois, tristemente, acrescenta: senti-lhe sobremodo a morte. Fez-me grande falta.
Era meu inseparável companheiro de oração. Toda manhã e à noite, em determinada hora, dirigia-me para o quarto para orar. Lorde chegava logo em seguida. Punha as mãos sobre a cama, abaixava a cabeça e ficava assim em atitude de recolhimento, orando comigo. Quando eu acabava, ele também acabava e ia deitar-se a um canto do quarto. Em minhas preces mais sentidas, Lorde levantava a cabeça e enviava-me seus olhares meigos, compreensivos, às vezes cheios de lágrimas, como a dizer que me conhecia o íntimo. Ligando-se ao meu coração, desencarnou, enterrei-o no quintal lá de casa. Lembramos ao Chico o sultão, inteligente cão do padre Germano, igual a Lorde. Falamos-lhe de um cão que possuímos e se chamava Sultão, em homenagem ao padre Germano. Contou-nos casos do Lorde, contou-nos outro do Sultão, e em pouco estávamos emocionados. Ah, sim, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos. As dificuldades são aprendizado. A vida é nosso professor. As provas enfrentamos com coragem. É o que espera nosso tutor. Jesus é nosso modelo. Carreguemos nossa cruz, pois ele, o justo, exemplificou. E assim, agradecido por todas as bênçãos alcançadas, de saúde, paz e amor, gratos te somos, Pai, e dizemos emocionados, muito obrigado por tudo, e que assim seja.